Tudo é vaidade. Essa foi a conclusão do homem mais sábio e poderoso de seu tempo, depois de experimentar prazeres, conquistas, riquezas e sabedoria como ninguém antes dele. Se Salomão, com todo o conhecimento, luxo e poder que possuía, chegou à conclusão de que nada disso satisfazia a alma, então o que resta para nós? Em um mundo que corre atrás de sentido nas mesmas coisas que ele já descartou como vaidade, talvez estejamos apenas repetindo um ciclo de ilusões. E se o verdadeiro sentido da vida não estiver nas respostas que buscamos, mas nas perguntas que evitamos fazer? Eclesiastes não é um livro triste, é um espelho que revela tudo o que preferimos ignorar. Enquanto o mundo continua buscando respostas nas vitrines do sucesso e nos corredores do poder, há quem ainda valorize perguntas que desafiam a alma. Se esse tipo de reflexão faz parte do que você quer manter por perto, este canal é o lugar certo. Inscreva-se e continue caminhando com a gente por caminhos onde a sabedoria não grita, mas sussurra verdades que poucos têm coragem de ouvir. Poucas palavras causam tanto desconforto quanto as primeiras linhas de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse grito, vindo de um coração experiente e saturado de conquistas, ecoa como um alerta em meio ao barulho da vida moderna. O autor, identificado tradicionalmente como Salomão, não escreve como um homem qualquer, mas como alguém que teve acesso ao que muitos sonham. Sabedoria, riquezas, poder, prazeres e realizações. E mesmo com tudo isso em mãos, ele encara o espelho da existência e se pergunta: para que tudo isso? Em um mundo que valoriza o acúmulo, o desempenho e o sucesso, essa pergunta se torna quase subversiva. Mas ela precisa ser feita, porque o silêncio que vem depois dela pode ser mais revelador que 1000 respostas rápidas. O livro não fala do vazio da ignorância, mas de um tipo mais profundo e perigoso. O vazio de quem já alcançou tudo e mesmo assim sente que falta algo. Não é raro encontrarmos hoje pessoas cercadas por conforto e tecnologia, mas mergulhadas em crises existenciais. Eclesiastes, nesse ponto, não é um livro pessimista, mas extremamente honesto. Ele confronta nossas idealizações e quebra a fantasia de que o sentido da vida pode ser preenchido com aquilo que é temporário. Ao afirmar que tudo é vaidade, o autor não despreza a criação de Deus, mas denuncia o engano de colocar a expectativa eterna em coisas passageiras. A vaidade, nesse contexto, é como neblina ao amanhecer, bela, mas fugaz. Existe uma angústia silenciosa em tentar extrair sentido de coisas que foram criadas para serem apenas recursos e não o fim em si mesmas. Dinheiro, status, fama, trabalho, todos são bons servos, mas péssimos senhores. Quando assumem o trono do coração, se tornam ídolos frágeis, exigentes e incapazes de sustentar o peso da eternidade. Eclesiastes não convida à desistência, mas à reordenação das prioridades. Ele nos chama a questionar as motivações por trás de nossas escolhas, a refletir sobre o que realmente vale a pena quando o tempo passa e tudo o que fizemos é colocado diante de nós. Talvez o grande ensinamento por trás dessa declaração inicial do livro seja o convite à lucidez. Quem reconhece o vazio pode, enfim, buscar o verdadeiro preenchimento. Negar essa sensação é prolongar a ilusão. Admiti-la é o primeiro passo para encontrar o que realmente sustenta a alma. Quando todas as luzes se apagam e a multidão se dispersa, sobra apenas uma pergunta ecoando no coração: o que me mantém de pé quando tudo falha? Essa pergunta, feita com honestidade, pode nos aproximar de Deus mais do que muitos discursos religiosos. A vaidade exposta por Eclesiastes é, na verdade, uma oportunidade. O texto não pretende nos deixar no desespero, mas nos conduzir à esperança, que nasce quando percebemos que, longe de Deus, tudo se desintegra.
O verdadeiro propósito não está no que se conquista, mas em quem se conhece ao longo do caminho. E o autor deixa isso claro em cada linha marcada pela sinceridade de quem já experimentou o ápice da vida humana e ainda assim declarou: sem ele, tudo é vazio. No capítulo 1 de Eclesiastes, há uma frase que muitos evitam encarar de frente. Na muita sabedoria, há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Isso parece contradizer todo o ideal bíblico de sabedoria como bênção. Mas o que Salomão está dizendo aqui não é que a sabedoria é um mal em si, e sim que ela vem acompanhada de um peso. Saber demais, enxergar demais, compreender com profundidade as falhas do mundo e a efemeridade da vida. Isso tudo tem um custo emocional. O olhar aguçado capta nuances que os olhos superficiais ignoram. E com essa clareza vem a dor de perceber como tudo escapa, como as estruturas humanas são frágeis, como os sistemas estão corrompidos. O fardo da sabedoria é justamente enxergar o que está quebrado sem ter poder para consertar tudo. Muitos que buscam o conhecimento pensam que ele trará paz imediata, mas esquecem que o entendimento revela o contraste entre o ideal e a realidade. Salomão, ao explorar essa tensão, nos aproxima da humanidade de todos os que pensam demais e sofrem com isso. Em uma era onde se valoriza a informação e a inteligência emocional, Eclesiastes nos lembra que pensar profundamente não é tarefa leve. A sabedoria verdadeira exige coragem para lidar com perguntas difíceis e maturidade para aceitar que nem todas terão respostas prontas. Contudo, há beleza nesse sofrimento, pois é na dor da consciência que se encontra espaço para a compaixão. A sabedoria que entristece é a mesma que humaniza. Quem pensa demais pode até se entristecer, mas também desenvolve empatia por aqueles que vivem na ignorância das sombras. Salomão não renega o valor da sabedoria, apenas nos alerta. Ela não é anestesia, é despertar. E acordar para a realidade pode doer, mas também pode curar. O conhecimento que fere é o mesmo que pode libertar. Quando aceitamos que a verdade, por mais desconfortável que seja, é melhor do que viver na mentira confortável. É preciso, no entanto, saber que tipo de sabedoria se está buscando. Existe aquela que se exalta e isola, arrogante, fria, técnica. E há a que se dobra diante de Deus, humilde, sensível, vivida. A primeira pesa porque enche o homem de si mesmo. A segunda alivia, pois leva o homem a reconhecer sua limitação diante do Criador. O sofrimento gerado pela verdadeira sabedoria não destrói, molda, não esmaga, refina. E nesse processo, a alma encontra repouso não pela ignorância, mas pela entrega. Por trás da frase aparentemente negativa de Eclesiastes está uma verdade terapêutica. Nem toda tristeza é sinal de fracasso. Às vezes, ela é apenas o sintoma de uma alma que despertou. E esse despertar é sagrado. Quem ousa pensar, sente mais. E quem sente mais, vive mais profundamente. A sabedoria não é o fim da alegria. É o caminho que nos leva a um tipo de alegria mais pura, mais sólida, mais real. Um dos trechos mais memoráveis de Eclesiastes está no capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta não é uma simples observação cronológica, mas uma profunda reflexão sobre o ciclo da existência humana. Ao descrever os opostos, nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir, o autor nos convida a enxergar que a vida é feita de contrastes e que todos têm seu lugar no plano divino. A sabedoria aqui está em aceitar, com humildade, que não controlamos os tempos, apenas os vivemos. Muitas vezes, lutamos contra as estações da vida por não sabermos interpretá-las. Tentamos estender primaveras que já acabaram ou resistimos aos invernos como se pudessem ser evitados.
Mas a maturidade espiritual começa quando paramos de exigir que tudo aconteça ao nosso modo e passamos a discernir o que Deus está fazendo em cada tempo. Há fases de florescimento e há tempos de poda. Ambos são necessários. Um gera frutos, o outro prepara a raiz. Não reconhecer isso nos leva à frustração, à pressa e à ansiedade crônica de quem não suporta esperar o tempo certo. Cada estação tem uma linguagem própria. O tempo de semear fala de fé, o de colher, de gratidão. O tempo de chorar revela cura. O de rir celebra a graça. Quando compreendemos isso, deixamos de ver a vida como uma linha reta e passamos a enxergá-la como um campo dinâmico onde o agricultor divino trabalha com precisão. Deus não se atrasa, nem se adianta. Ele molda nossa história com uma maestria que só entende quem aprende a confiar, mesmo quando não compreende o que está sendo construído. Eclesiastes não nos chama à passividade, mas ao discernimento. Entender o tempo é agir com sabedoria. É saber quando falar e quando calar, quando investir e quando recuar, quando persistir e quando descansar. A grande lição é que a beleza da vida não está em permanecer eternamente em uma só fase, mas em atravessar todas com a consciência de que há um propósito maior em cada uma. Nada é em vão quando vivido com entendimento. Vivemos num tempo de imediatismo, onde se quer colher sem plantar, rir sem antes entender a dor. Mas a vida real, sob a perspectiva de Deus, é sazonal. Quem aprende a andar com o tempo, aprende a andar com Deus. E quem anda com Deus, nunca perde uma estação. Mesmo quando tudo parece silencioso, ele está regando as raízes daquilo que em breve florescerá. Salomão, em sua experiência de vida narrada em Eclesiastes, revela que acumulou bens como ninguém antes dele em Jerusalém. Tinha servos, palácios, vinhedos, ouro e prata em abundância. No entanto, ao olhar para tudo que havia conquistado, concluiu que era como correr atrás do vento. Essa imagem é poderosa. Correr atrás do vento é perseguir algo que não pode ser capturado. É gastar energia sem chegar a lugar algum. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, nos conduz diretamente a esse pensamento. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. A riqueza, quando buscada como fim último, se torna uma armadilha emocional. Vivemos em uma era que glorifica o acúmulo. Desde cedo somos ensinados a produzir mais, conquistar mais, ter mais. Mas quando esse mais se torna um ídolo, ele exige sacrifícios altos, saúde, relacionamentos, integridade, paz. Salomão não condena o trabalho ou os bens, mas aponta o perigo de colocar neles o sentido da vida. A busca desenfreada pelo lucro nos deixa cegos para o valor do que é simples. Gasta-se a juventude buscando fortuna e depois a fortuna buscando recuperar a juventude perdida. O ciclo é cruel e o fim é muitas vezes solitário. A riqueza tem o poder de iludir porque oferece promessas que não pode cumprir. Ela promete segurança, mas não protege da morte. Promete alegria, mas não cura a alma. Promete controle, mas escapa pelas mãos, como areia. Quando confiamos mais no saldo bancário do que no cuidado de Deus, substituímos o Criador por uma criação frágil. O perigo não está em possuir, mas em ser possuído pelo que se tem. Jesus ecoaria séculos depois essa mesma advertência, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. A raiz da idolatria moderna continua a mesma, apenas muda de nome. Essa corrida insaciável produz corações exaustos, pessoas que têm tudo menos descanso, que possuem casas, mas não têm lares, que viajam o mundo, mas não encontram paz. Salomão nos lembra que o sentido da vida não está nas posses, mas na conexão com o eterno.
A alma foi feita para algo maior que o ouro, e nenhuma conta recheada pode suprir a ausência de propósito. Eclesiastes nos convida a olhar para o invisível, a buscar o que é eterno, a priorizar aquilo que não pode ser comprado. O verdadeiro valor da vida está nas experiências que não podem ser medidas por cifras. Uma conversa sincera, um abraço no tempo certo, uma oração feita em lágrimas, uma consciência em paz. Tudo isso ultrapassa os limites da matéria. Ao invés de correr atrás do vento, Salomão nos chama a parar, respirar e realinhar nossos desejos com os de Deus. O vazio das riquezas não é o fim da história, é o convite para um novo começo. No esforço para preencher o vazio, muitos acumulam mais do que conseguem carregar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 revela: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. O texto aponta para um paradoxo doloroso. Quanto mais se tem, maior é a sensação de falta. A sede por mais nunca é saciada, pois não é de coisas que a alma tem fome. O excesso, quando não guiado por propósito, transforma-se em peso. E esse peso não se vê por fora. Ele se instala na alma, silencioso, drenando o que há de mais vital em nós. Existe um tipo de fartura que empobrece. Quando tudo ao redor está cheio, mas o interior está vazio, o resultado é uma existência superficial. Salomão experimentou isso ao máximo. Colecionou projetos, construções, mulheres, festas, sabedoria, mas percebeu que ao se afastar do propósito eterno, tudo aquilo se tornou um fardo insustentável. O muito, quando mal administrado, não traz descanso, mas inquietação. A alma criada para a simplicidade da comunhão com Deus adoece no excesso. A lógica do mundo é o acúmulo, mas a lógica do reino é o desprendimento. Jesus ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber, e que o verdadeiro tesouro é aquele guardado no céu. Isso contrasta diretamente com a cultura do mais, que associa valor à quantidade. Porém, quem vive apenas para juntar, inevitavelmente se vê escravo do que possui. O excesso tira o sono, rouba o tempo, desgasta os relacionamentos. A paz não mora em casas cheias de coisas, mas em corações preenchidos pela presença de Deus. A sabedoria de Eclesiastes nos mostra que a vida com significado não é medida pela abundância do que se tem, mas pela leveza com que se vive. É possível viver com muito e estar em paz, desde que o muito não seja o seu senhor. O segredo está em reconhecer que tudo o que temos é dádiva e que somos apenas administradores do que passa por nossas mãos. Ao invés de acumular por medo do amanhã, devemos confiar no Deus que sustenta todas as coisas, inclusive a nossa história. Desapegar-se do excesso não é abdicar da responsabilidade, mas recusar-se a carregar o que não edifica. Às vezes, o verdadeiro alívio está em deixar ir. Menos pode significar mais. Mais tempo, mais foco, mais profundidade. O que Salomão nos mostra, com sua própria experiência, é que o acúmulo desenfreado não preenche, sufoca. E é preciso coragem para esvaziar-se de tudo aquilo que impede a alma de respirar. No meio das reflexões densas sobre vaidade, tempo e morte, Eclesiastes surpreende ao fazer uma defesa profunda da alegria. Em vários trechos, o autor nos lembra que comer, beber e desfrutar o fruto do trabalho é dom de Deus. No capítulo 3, versículo 13, está escrito: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É um dom de Deus. Isso quebra a falsa dicotomia entre espiritualidade e prazer. Alegrar-se não é pecado, é parte do plano divino. Eclesiastes nos convida a ver a vida como uma dádiva, não como uma obrigação pesada. Em tempos de produtividade tóxica, muitos perderam a capacidade de saborear o agora. Vivem em função do que ainda não veio.
projetando a felicidade para um futuro que nunca chega. A alegria vira uma recompensa inalcançável, e a vida se torna uma maratona sem linha de chegada. Mas Salomão nos relembra que o presente, no duplo sentido da palavra, é um convite à gratidão. Comer com amigos, rir em família, admirar um pôr do sol, sentir o vento no rosto, tudo isso são pequenas epifanias que revelam a generosidade de Deus em meio à rotina. A espiritualidade que despreza o prazer lícito distorce a imagem do Criador. Deus não criou o mundo para ser cinza, mas cheio de cor. As estações, os sabores, os sons, tudo fala da abundância da criação. Eclesiastes nos convida a resgatar a simplicidade da alegria. Não aquela imposta por padrões externos, mas a que nasce do contentamento. Quando deixamos de comparar, de competir e de controlar, abrimos espaço para reconhecer a beleza escondida nos detalhes. A alegria sob o sol, como propõe Eclesiastes, não é uma anestesia contra a dor, mas um reconhecimento de que, apesar da dor, ainda há beleza. Trata-se de um tipo de fé que insiste em agradecer mesmo quando há razões para se calar. É uma postura de vida, uma escolha de enxergar a bondade de Deus mesmo nas entrelinhas da existência. Não é alegria baseada em circunstâncias perfeitas, mas enraizada na convicção de que Deus está presente em todas elas. Mais do que um mandamento, desfrutar a vida é um ato de adoração. Quando nos alegramos com o que temos, honramos o doador. Quando brindamos a simplicidade com reverência, declaramos que Ele é suficiente. Eclesiastes, portanto, não é apenas um livro de alertas sobre o vazio, mas também uma celebração do que é verdadeiro. Alegrar-se sob o sol é lembrar todos os dias que ainda há muito a ser celebrado antes que o sol se ponha. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, o autor olha ao redor e vê algo perturbador. Vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis as lágrimas dos oprimidos e dos seus opressores, não havia quem os consolasse. A cena é crua, real, sem embelezamentos. Ele contempla os oprimidos chorando sozinhos e os opressores impunes. Não há consolo. Essa visão do mundo provoca uma das perguntas mais antigas da humanidade. Por que o mal prospera e os justos sofrem? Eclesiastes não ignora essa tensão. Ele a encara com honestidade, sem fórmulas prontas, mas com um profundo senso de justiça ferida. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé se depararam com essa mesma perplexidade. Quando a justiça parece falhar, é natural que o coração se agite. A fé, nesses momentos, é testada não em sua teoria, mas em sua capacidade de resistir à decepção. Salomão não está cínico, está consciente. Ele reconhece que o sistema humano é falho, que nem sempre o bem é recompensado nesta vida, e que muitas vezes os ímpios caminham livres, enquanto os íntegros carregam pesos que não merecem. Essa lucidez é importante, porque evita que criemos uma expectativa distorcida sobre a realidade. Contudo, Eclesiastes não nos conduz ao desespero, mas a uma fé mais robusta, aquela que crê mesmo quando não entende. Salomão nos ensina que há algo além do que os olhos veem. Embora a justiça humana falhe, a justiça divina permanece intacta. A Escritura aponta para um Deus que no tempo certo julgará todas as obras, como ele mesmo declara no capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Essa promessa sustenta a esperança dos que sofrem em silêncio, confiando que o justo juiz não esquece. Em meio à dor, somos convidados a não endurecer o coração. A injustiça pode nos tornar amargos, cínicos, insensíveis.
mas também pode nos tornar mais parecidos com Cristo, que sofreu sem culpa, foi injustiçado e ainda assim perdoou. A resposta à injustiça não está apenas em protestar, mas em resistir com compaixão. É nesse terreno árido que floresce a verdadeira espiritualidade, aquela que não depende de recompensas terrenas, mas de uma comunhão profunda com o Deus que tudo vê. A injustiça debaixo do céu pode parecer o fim, mas aos olhos do Eterno é apenas uma vírgula. Eclesiastes nos empurra para um tipo de fé que não nega a dor, mas a atravessa com dignidade. Enquanto o mundo celebra o poder dos opressores, Deus recolhe as lágrimas dos que sofrem, e um dia cada uma delas será transformada em glória. No mesmo capítulo 4, Salomão descreve a vaidade de conquistar grandes feitos sem ter com quem compartilhar. Ele fala do homem que trabalha incansavelmente, sem filhos, sem irmãos, sem herdeiros, apenas acumulando riquezas sem sentido. A pergunta que surge no versículo 8 é profunda. Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? É o retrato de quem chegou ao topo sozinho. A solidão do poder é um fardo que poucos admitem, mas muitos carregam. Aquilo que parecia ser uma vitória se transforma em um abismo de silêncio. O poder, quando não equilibrado com relacionamentos saudáveis, isola. Quanto mais alguém sobe, mais difícil se torna encontrar quem diga a verdade, quem esteja presente sem interesses. Salomão viveu essa realidade. Cercado por bajuladores e alianças políticas, enfrentou os dilemas de um rei que, apesar da glória, se via solitário. A grande ironia é que os que mais influenciam muitas vezes são os que menos têm com quem dividir suas angústias. E essa solidão não é apenas emocional, é espiritual, porque desconecta o indivíduo da essência do viver. A Escritura nos ensina que fomos criados para a comunhão. Desde Gênesis, quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só, até os ensinamentos de Jesus sobre amar ao próximo, a vida é sempre melhor quando partilhada. O individualismo pode ser eficiente nos negócios, mas é devastador para a alma. O homem que Salomão descreve em Eclesiastes não tinha ninguém para celebrar suas vitórias ou dividir suas dores. Ele tinha muito, mas era miserável. E isso nos obriga a repensar nossas prioridades. O verdadeiro sucesso não se mede pela conta bancária, mas pela qualidade das conexões. Ter com quem rir, com quem orar, com quem envelhecer. É isso que torna a jornada significativa. O poder, quando aliado à humildade e à generosidade, pode construir pontes, mas quando alimentado pelo orgulho, ergue muros. A sabedoria está em saber que nenhum trono é tão alto que dispense o ombro de um amigo, e nenhum cargo é tão importante que justifique uma vida isolada. A narrativa de Eclesiastes nos convida a refletir. O que estamos construindo está nos aproximando ou nos afastando das pessoas? Que tipo de legado queremos deixar? Salomão, no auge de seu poder, entendeu que reinar sem amar é um reinado vazio. E o eco dessa verdade continua a ressoar em cada coração que ousa olhar para dentro e reconhecer que, no fim, a vida só faz sentido quando compartilhada. Em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 13 ao 16, Salomão compartilha uma parábola marcante. Uma pequena cidade é salva pela sabedoria de um homem pobre. Contudo, ninguém se lembra dele depois. A cidade é preservada, mas o sábio é esquecido. Esse episódio revela uma das maiores ironias da vida. A verdadeira sabedoria muitas vezes é ignorada, desprezada ou silenciada por não vir embalada em poder ou prestígio. É uma sabedoria humilde, mas incômoda, porque confronta interesses e não se curva ao jogo das aparências. Vivemos em tempos em que se valoriza quem fala mais alto, não quem fala com verdade. A voz da sabedoria costuma ser mansa, paciente, despretensiosa,
Ela não se impõe, apenas propõe. Mas em uma cultura que idolatra performance e status, essa sabedoria parece fraca. Salomão nos mostra que o problema não está na sabedoria em si, mas em quem a escuta, ou prefere não escutar. E isso levanta um questionamento necessário. Temos ouvido os conselhos que importam ou apenas os que agradam? A sabedoria que ninguém quer ouvir é a mesma que previne quedas, mas ela exige humildade para ser acolhida. Muitas vezes, ela vem através de pessoas simples, experiências dolorosas ou momentos silenciosos. O mundo se fecha a essa sabedoria porque ela não massageia o ego, ela o confronta. Ao invés de prometer atalhos, ela convida ao caminho estreito. Ao invés de afirmar desejos, ela os questiona. É uma voz que cura, mas antes incomoda. E esse desconforto revela sua profundidade. No entanto, mesmo esquecida, a sabedoria permanece. Ela é como uma semente plantada em solo fértil, invisível por um tempo, mas destinada a frutificar. Jesus também foi rejeitado por muitos dos seus. Sua mensagem era, e ainda é, escândalo para alguns e loucura para outros, mas é sabedoria de Deus para os que creem. Eclesiastes antecipa essa realidade. O mundo não está preparado para a verdade que transforma, mas essa verdade continua a sussurrar àqueles que param para escutar. O valor da sabedoria não está em ser reconhecida, mas em ser verdadeira. Salomão nos ensina que ela pode ser ignorada por multidões, mas será lembrada por Deus. Ouvir essa sabedoria é um ato de coragem. Segui-la é um caminho solitário às vezes, mas sempre recompensador. Ela pode não brilhar aos olhos humanos, mas ilumina os passos de quem a acolhe. E no fim, como o sábio esquecido, sua recompensa não estará no aplauso, mas na paz de ter feito o que era certo. Salomão não se esquiva da realidade mais inevitável da vida: a morte. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, ele afirma que todos vão para um lugar, todos são pó e ao pó todos voltam. Esta constatação pode parecer fria à primeira vista, mas é, na verdade, uma das mais libertadoras de todo o livro. Encarar a morte como parte do ciclo da existência nos obriga a avaliar a vida com outros olhos. Em um mundo obcecado pela juventude eterna, pela produtividade e pelo prolongamento da vida a qualquer custo, a sabedoria antiga de Eclesiastes soa como um chamado à consciência. O tempo aqui é limitado e, exatamente por isso, precioso. A finitude não deve nos desesperar, mas nos alinhar com o que realmente tem valor. Quando sabemos que os dias são contados, passamos a selecionar melhor as batalhas, a dar mais valor aos relacionamentos, a prestar mais atenção ao presente. Salomão, ao refletir sobre o destino comum de todos, justos e ímpios, ricos e pobres, nos convida a olhar para além do efêmero. O que você está construindo resiste ao tempo. Suas escolhas ecoam para a eternidade ou se dissolvem com o vento. Eclesiastes não é um chamado à indiferença, mas à urgência da vida com propósito. É como se Salomão gritasse aos nossos ouvidos: acorde, você não estará aqui para sempre. Essa consciência não nos paralisa, mas nos impulsiona a viver com mais intenção, mais amor, mais fé. Saber que o fim virá deve nos lembrar que há um Criador que nos aguarda além do sol. A eternidade não é uma ameaça, é um destino, e a maneira como vivemos aqui molda a forma como a enfrentaremos lá. A morte, à luz da fé, não é perda total, é passagem. Eclesiastes nos leva até o limite do humano para que possamos perceber o divino. Quando tudo debaixo do sol parece incerto, é para cima que devemos olhar. Deus, eterno e imutável, permanece como o único que pode dar sentido ao que é finito. Não há sabedoria maior do que viver com os olhos no eterno enquanto caminhamos no temporal. Essa consciência muda tudo. Desde como tratamos os outros até como usamos nossos dons e tempo. O que realmente importa diante da eternidade
Não são os títulos, nem os bens, nem as conquistas. Importa quem nos tornamos no processo, como amamos, como servimos, como obedecemos ao chamado de Deus. Salomão encerra o livro lembrando que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Essa é a bússola que aponta para o que permanece quando tudo o mais se desfaz. Entre os muitos conselhos que Salomão oferece em Eclesiastes, há uma sabedoria discreta, mas poderosa. Aqui envolve o uso das palavras. No capítulo 5, versículo 2, ele adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Falar demais, especialmente sem reflexão, é um perigo que poucos percebem até que as consequências venham. Vivemos numa época onde tudo é dito, exposto, compartilhado, mas nem tudo edifica. A maturidade espiritual inclui saber a hora de silenciar. O autor sagrado entende que palavras não são apenas sons, são sementes, e dependendo de onde caem, podem gerar vida ou destruição. Salomão viveu em meio a conselheiros, discursos, promessas e tratados. Ele sabia que muitas vezes o silêncio carrega mais sabedoria do que 1000 argumentos. Calar, em certos momentos, não é covardia, é sabedoria. E isso se aplica tanto à nossa vida com Deus, quanto aos nossos relacionamentos com os outros. Há orações que não precisam de muitas palavras, apenas de um coração sincero. E há conflitos que não precisam de mais opiniões, mas de escuta atenta. A palavra de Deus é descrita como espada de 2 gumes. Ela corta, penetra, transforma. Mas nossas palavras humanas, quando lançadas sem temor, podem ferir mais do que curar. Salomão alerta para a vaidade, até mesmo na espiritualidade. Promessas feitas sem reverência, votos apressados, discursos religiosos vazios. Tudo isso é vaidade. Falar de Deus exige temor. Falar com Deus exige verdade. E falar sobre a vida exige discernimento. Quando nossas palavras se tornam barulho, perdemos a capacidade de ouvir o que importa. A sabedoria do silêncio é uma arte rara. Jesus, o Verbo encarnado, também soube calar diante dos acusadores. Ele não reagiu com violência verbal, não tentou justificar-se diante dos injustos. Seu silêncio falava mais alto que qualquer argumentação. Isso nos ensina que nem tudo precisa de resposta imediata, que há tempo para falar e tempo para se calar. E saber distinguir um do outro é sinal de maturidade que poucos têm coragem de buscar. Eclesiastes nos convida a cuidar do que dizemos e a perceber o impacto de nossas palavras no mundo. Uma língua solta pode incendiar relacionamentos, destruir reputações e esfriar a fé. Mas uma palavra certa, dita no tempo certo, pode levantar alguém do pó. Falar com sabedoria é uma das maiores expressões de temor a Deus. E o silêncio, quando bem escolhido, pode ser o maior sermão já pregado. Eclesiastes capítulo 12 começa com uma exortação direta, intensa e emocionante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Esse conselho atravessa gerações como um chamado urgente à consciência espiritual durante a juventude. Salomão sabia que os dias de vigor físico e entusiasmo podem facilmente seduzir a alma a viver como se Deus fosse opcional. Mas ele também sabia que a juventude, por mais promissora que pareça, é passageira. E por isso, ela precisa ser vivida com propósito, temor e visão eterna. Há uma beleza única na juventude, a energia, os sonhos, a liberdade, o desejo de experimentar. Mas essa beleza pode se tornar destrutiva se for vivida sem direção. Eclesiastes não condena o jovem por sua alegria, pelo contrário, em capítulos anteriores, Salomão incentiva o jovem a alegrar-se. No entanto, ele alerta: haverá dias em que essa força irá se esvair.
Quando o corpo já não responde, quando os olhos escurecem, quando o prazer já não é o mesmo, e quando esses dias chegarem, o que restará? O que foi feito com o tempo bom? Investir a juventude no que é eterno é o maior ato de sabedoria que alguém pode ter. Enquanto muitos usam esse período apenas para explorar prazeres, a Escritura chama os jovens a construir um alicerce que suportará todas as tempestades. Salomão, escrevendo em maturidade, olha para trás e vê quantas decisões poderiam ter sido melhores se tivessem sido pautadas no temor do Senhor. A juventude sem Deus é como uma construção sem fundamento. Por fora pode parecer imponente, mas basta um abalo para desmoronar. É também nesse trecho que a poesia de Eclesiastes atinge um de seus picos mais sensíveis. Salomão descreve com lirismo o processo de envelhecimento, comparando os sentidos do corpo à deterioração de uma casa. É tocante, é humano, é real. E ao pintar esse quadro, ele não quer assustar, mas despertar. Despertar para a urgência de viver cada dia como uma dádiva e cada escolha como uma semente. O tempo passa, e o que se faz agora definirá o que será lembrado amanhã. A juventude é um sopro, mas é nesse sopro que podemos acender o fogo da eternidade. Lembrar-se do Criador quando tudo está indo bem é o maior sinal de maturidade espiritual. Não espere a dor para buscar a fé. Não espere o fim da força para lembrar-se daquele que a deu. Salomão nos dá um mapa. Comece cedo. Caminhe com Deus desde já, pois quem planta com Ele na juventude, colhe com Ele em cada estação da vida. No coração de Eclesiastes está um conceito que muda completamente nossa forma de ver a vida: o temor de Deus. Salomão encerra seu livro com uma frase que carrega um peso eterno. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Após explorar o vazio das riquezas, o peso da injustiça, a limitação do tempo e a brevidade da juventude, ele aponta o temor como resposta. Mas esse temor não é medo destrutivo, é reverência viva, é a consciência da grandeza de Deus e da nossa total dependência dele. Temer a Deus é reconhecer que, embora tudo sob o sol seja passageiro, há algo, ou melhor, alguém que está acima do sol eterno, soberano e justo. Salomão aprendeu que nenhuma sabedoria é verdadeira se não estiver ancorada nessa reverência. A busca por sentido sem Deus se transforma em frustração. Mas quando colocamos o Senhor no centro de tudo, até as rotinas mais simples passam a ter valor eterno. O temor não nos afasta de Deus, nos aproxima dele com humildade. É o princípio de toda sabedoria, como já foi dito em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Esse temor tem poder para transformar decisões, reordenar prioridades e purificar intenções. Ele nos tira do centro e devolve a Deus o lugar que lhe pertence. Quando o temor entra, a arrogância sai. Quando a reverência cresce, o ego diminui. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas viver como quem se curva diante dele em cada pensamento, escolha e atitude. O temor nos ensina a viver com responsabilidade, sabendo que tudo será um dia apresentado diante do Criador. Ao contrário do que muitos pensam, temer a Deus traz liberdade. Liberdade do orgulho, da ansiedade, da ilusão de controle. A alma que teme o Senhor não vive à mercê das vaidades, pois encontrou um fundamento firme. Essa reverência não nos torna passivos, mas conscientes. Nos leva a construir com excelência, amar com profundidade, servir com gratidão. O temor que transforma é aquele que nos torna mais humanos, mais sábios e mais conectados ao céu, mesmo enquanto vivemos na terra. Salomão não conclui seu livro com uma receita, mas com um chamado: reverencie o eterno. Toda a sabedoria explorada até aqui se resume nisso. Todo o sentido buscado se encontra ali.
Temer a Deus é viver com os pés no chão e os olhos no alto. É lembrar que tudo passa, menos aquele que nos sustenta em todas as coisas. Uma das expressões mais recorrentes em Eclesiastes é debaixo do sol. Essa frase não é apenas uma repetição estilística, é uma chave hermenêutica que revela a perspectiva limitada de quem observa a vida apenas com os olhos terrenos. Viver debaixo do sol é experimentar o mundo na sua forma natural, sem considerar a ação do divino, e é por isso que tudo parece vaidade, sem sentido, fugaz. Mas quando olhamos para a mesma realidade com a lente acima do céu, tudo muda. O que parecia caos passa a fazer parte de um plano maior. Essa tensão entre a horizontalidade da existência e a verticalidade da fé está presente em toda a narrativa de Salomão. Quando observamos apenas com os olhos naturais, vemos a morte como um fim, o trabalho como fardo, o tempo como tirano. Mas quando olhamos com os olhos da fé, cada detalhe é ressignificado. O céu entra em cena. A eternidade lança sua luz sobre o cotidiano, e aquilo que parecia inútil passa a carregar propósito. Como afirma o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Essa mudança de olhar é o que nos permite encontrar paz em meio à confusão. Não é negar a realidade, mas vê-la à luz de uma verdade maior. A fé não nos isenta do sofrimento, mas nos oferece um ângulo mais alto. Enquanto os que vivem apenas debaixo do sol tentam extrair sentido do que é perecível, os que vivem acima do céu sabem que o verdadeiro valor está no invisível. Essa é a sabedoria de Salomão. Reconhecer a limitação da visão humana e se abrir para a revelação divina. Viver acima do céu é permitir que Deus seja o intérprete da nossa história. É confiar que mesmo quando não entendemos o roteiro, Ele sabe exatamente aonde está nos levando. E isso nos liberta do desespero de precisar fazer tudo dar certo agora. Quando confiamos no Autor da vida, podemos descansar no processo, sabendo que Ele não desperdiça dor, nem tempo, nem lágrimas. Essa dualidade de perspectivas nos desafia todos os dias. A cada manhã, somos convidados a escolher com que olhos vamos enxergar a vida. E Eclesiastes nos convida a subir, não no sentido físico, mas espiritual. Subir em entendimento, em sensibilidade, em fé. Pois quando o céu se torna nosso ponto de referência, até mesmo o que acontece debaixo do sol passa a fazer sentido. E Eclesiastes termina como uma sinfonia que encontra seu acorde final. Depois de tantos questionamentos, reflexões, contrastes e confissões, Salomão nos conduz a um ponto de convergência absoluto, a reverência a Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Essa frase não soa como uma ameaça, mas como um lembrete amoroso. Sua vida tem peso, tem propósito e será avaliada por aquele que vê o coração. A reverência aqui não é mero ritual, é atitude constante, é viver cada dia como quem caminha sob os olhos do Eterno. Não se trata de religiosidade estéril, mas de espiritualidade profunda. Quem reverencia não vive para si. Não faz da vida um palco de vaidade, mas um altar de adoração. A jornada que começou com angústia termina com esperança, pois o fim revela que tudo está diante de Deus. Nada está solto no universo. Cada passo importa, cada escolha reverbera. Essa consciência nos convida à integridade. Saber que nossas ações, palavras e pensamentos estão sob o olhar divino não deve nos amedrontar, mas nos despertar. A reverência não é uma prisão, é um trilho seguro. É um modo de viver que leva em conta o invisível, o eterno, o que os olhos não veem.
O temor reverente molda nossos desejos, filtra nossos impulsos e amplia nossa visão. Não vivemos mais por instinto ou conveniência, mas por convicção. Ao encerrar sua obra, Salomão não nos dá respostas para todas as dúvidas. Ele nos dá direção. O sentido da vida não está em dominar todos os mistérios, mas em caminhar com fidelidade, mesmo entre as incertezas. A reverência a Deus é o ponto de equilíbrio entre o mistério e a confiança. Ela não exige que tudo esteja claro, mas nos mantém firmes quando tudo parece escuro. Quem teme a Deus não precisa entender tudo, apenas saber que está sendo guiado por aquele que entende. O livro de Eclesiastes, no fim das contas, é um convite ao realinhamento da alma, do vazio à plenitude, da dúvida à confiança, da vaidade à reverência. Tudo se resume em um chamado: conheça a Deus, tema a Deus, viva para Deus. Pois quando tudo o mais se desfaz, Ele permanece. E isso é mais do que suficiente para dar sentido a toda a jornada. Há coisas que só o tempo ensina e outras que só a eternidade esclarece. Se alguma palavra aqui encontrou eco dentro de você, escreva nos comentários o que mais te marcou. Compartilhe este vídeo com alguém que, como você, ainda acredita que viver com sabedoria é mais valioso do que apenas viver. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque nunca é tarde para caminhar mais fundo na direção do que realmente importa.